Olá, aqui é a Angélica Borba, eu sou psicóloga clínica, instrutora de atenção plena e dança terapêutica. E hoje eu venho aqui falar sobre um tema que está em alta. A gente tem vivido aí muitos desafios, cada um de nós, não só por conta de tudo que estamos passando com relação ao Covid-19, mas também nas nossas vidas. Todas as adaptações que estamos necessitando fazer, todas as notícias que ouvimos, tudo que vai acontecendo, isso vai causando uma ativação dessa emoção, que é o medo. E o medo, ele sempre esteve presente, estará e está. Então, o medo é uma emoção necessária para a nossa sobrevivência, mas quando ele chega, a gente tende a se assustar e até se desesperar. Eu acredito que vocês, eu, todos nós já passamos aí por momentos de desespero. Então, às vezes surge uma situação e vem aquele desespero imediato, aquela sensação e emoção de muito medo, né? E aí, por que é importante a gente olhar para esse medo, não evitá-lo, nem brigar com ele, nem julgar que ele está ali atrapalhando a gente ou que vai impedir a gente de alguma coisa, né? Por que é importante a gente receber esse medo? Receber e distinguir, né? Então, acaba se revelando muito importante nós recebermos esse medo e distingui-lo, porque quando nós fazemos ali uma distinção desse medo entre medo real e medo imaginário, e aí a gente se reposiciona no lidar com isso, a gente faz escolhas de como lidar com esse medo que está aqui, isso faz toda a diferença. Então eu te convido a refletir junto comigo ao longo desse vídeo sobre essa distinção e o que a gente pode fazer para lidar com o nosso medo de uma forma produtiva, de uma forma efetiva, de uma forma que não fiquemos ali paralisados, envolvidos naquela emoção, criando mais daquela emoção, e sim que a gente possa usar esse medo a nosso favor. Usar esse medo para fazer o que precisa ser feito. Usar esse medo para nos conhecermos, para nos aprofundarmos em nós e liberarmos aquilo que pode ser liberado, que não está mais aqui como ameaça, e resolvermos aquilo que se revela uma ameaça, alguma situação que a gente possa de fato atuar e causar transformações na nossa vida. Então vamos juntos nessa jornada ao longo desse vídeo, a fim de que a gente possa usar o medo a nosso favor, como energia de criação e permitindo também que toda a nossa energia, todo o nosso conjunto possa ser canalizado para as situações que a gente deseja criar na nossa vida, ao invés de criar mais medo, que não é o que a gente quer, né? Viver no medo não é saboroso. Então, falando aqui de medo, o que seria fazermos uma distinção entre o medo real e o medo imaginário? Então, nosso medo real, ele tem a ver com algo que está acontecendo aqui e agora e de alguma forma ameaça a nossa vida, nossa integridade, nossa moral, nosso bem-estar, pode ser qualquer tipo de ameaça, né? Mas real é que está aqui, presente, nesse momento, no meu contexto. O que seria o medo imaginário? O medo imaginário é aquele que tem a ver com as minhas antecipações, que podem ter a ver também, por exemplo, com o fato de eu lembrar de uma situação do passado que foi ameaçadora para mim. E aí algo aqui no meu presente
me ativa essa memória e eu sinto medo. Mas o perigo está aqui? Não. Eu estou imaginando esse perigo, eu estou vivenciando esse perigo na minha imaginação, na minha antecipação, na minha capacidade de olhar para o que foi ameaçador no meu passado e também, ligado ao meu instinto de sobrevivência, poder aqui me preparar, me prevenir caso exista alguma ameaça aqui agora. Só que no caso do medo imaginário, o que a gente está querendo aqui distinguir é que ele está falando de não haver perigo nesse momento. Então eu tenho a emoção do medo, eu tenho imagens muitas vezes catastróficas de situações ameaçadoras, mas aqui agora não existe ameaça, não tem perigo real, ok? Então, o que é importante nessa distinção e a gente precisa fazer essa distinção? Porque quando acontece algo aqui de fato que ameaça a minha vida de alguma forma, o que isso me move a fazer? Agir. Então eu preciso agir, eu preciso fazer algo, nem que seja ficar paralisado, se uma cobra estiver aqui passando no meu pé, para que eu possa sobreviver à situação. Então o medo real, olha como ele é essencial à vida, ele nos avisa que tem uma ameaça aqui e aí dá a chance da gente agir, da gente mobilizar todo o nosso organismo, preparar ele fisiologicamente para que ele possa lidar com essa situação de ameaça de modo a sobreviver, sair vivo. Então perceba que se nós estamos aqui hoje trocando essa informação, todos nós já passamos por situações de ameaça real e agimos, fizemos alguma coisa, demos um jeito para estarmos aqui hoje. A gente sobreviveu, né? Então, com medo real, a gente age, a gente se adapta, a gente realiza novas aprendizagens. E com medo imaginário? Então, olha que interessante. O medo imaginário, como ele tem a ver com uma antecipação, ou até mesmo uma remoção de uma situação traumática do passado, algo ali que te ameaçou de alguma forma, né? Mas que você, por imaginar aqui agora, você vivencia essa emoção de medo nesse momento, ele está falando de quê? De algo que não é ameaça real. Então, o medo imaginário, ele não pede ação, porque não tem perigo aqui, de fato. Ele pede o quê? Ele pede relaxamento. Relaxamento? Como assim, né? Então, se eu não tenho de fato um perigo aqui, uma ameaça aqui, isso me convida a um diálogo interno. Então eu preciso ali olhar para esse medo. Estou com medo de quê? Está aqui esse medo, não está? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? O que está ao meu alcance, o que não está? O que desse medo imaginário não tem o que fazer, não tem ameaça aqui. E aí eu preciso o quê? Soltar isso. E do que esse medo imaginário, ali, ele me convida a olhar para o meu passado e perceber que naquele contexto em que a ameaça ocorreu de fato, talvez eu não tivesse todos os recursos para me defender, mas que hoje é um novo momento e aquela ameaça não está aqui. Então, como que hoje eu posso, nesse diálogo interno, muitas vezes ali, reestruturar meus pensamentos, lançar evidências nesse cenário do perigo disso, olhar para os meus recursos, para as situações que eu tenho hoje internamente, diferentemente daquele momento lá atrás, né? Hoje eu sou outra pessoa, passei por muitas coisas, tenho novos recursos, muitas vezes já mudei de tamanho, antes era uma criança, agora já sou um jovem, já sou um adulto. Então, nesse momento aqui agora, eu preciso o quê? Dialogar com esse meu medo. Eu preciso expandir a minha visão, para que eu possa levantar novos recursos presentes para lidar com essa situação aqui atual, que parece ameaça, mas não é. Então, o medo imaginário, ele nos pede o quê? Diálogo interno,
para que a gente possa negociar aí essas avaliações, reestruturar esses pensamentos, expandir a visão, para que a gente se contemple hoje na nossa grandeza, nos nossos recursos, na nossa nova consciência já adquirida ao longo dos anos, de tantas experiências vividas. Então, quando a gente acolhe esse medo, tanto real quanto imaginário, mas a gente distingue, ou seja, com o real, a gente faz o que precisa fazer, pede ajuda, age. Com o medo imaginário, a gente volta ao passado se precisar, ressignifica isso. No presente, reestrutura pensamentos, traz novos conhecimentos para o cenário que você já adquiriu ao longo dos anos. Renegocia isso, porque o medo não está aqui. A situação de ameaça não está aqui. Então, o medo imaginário pede o quê? Exposição, para que eu vá caminhando nessa nova avaliação, construindo novas emoções, me permitindo ali soltar gradativamente essas marcas desse medo registrado em mim, diluir essa intensidade, trazer à tona novos conceitos de mim, para que eu possa ir caminhando na minha vida, já que não tem nada ameaçador aqui, ir tendo minhas novas experiências e percebendo que eu tenho recursos novos para lidar com isso hoje. Então, nessa atitude de diálogo interno com o nosso medo, quando a gente começa a trabalhar ele não numa ideia de fugir dele ou de evitar ou de achar que tem algo de errado, mas sim, primeiramente, de acolher. Eu aceito receber meu medo, ele faz parte de mim de alguma forma. E aí eu distingo. É real? Posso fazer algo? Está aqui a ameaça? O que fazer? O que eu já fiz? O que eu posso usar? Ação. É imaginário, não tem perigo nenhum aqui. Eu estou só antecipando algo, isso está me drenando energia, isso está me paralisando. Opa, pera, deixa eu olhar melhor para isso. Deixa eu ver os recursos que eu tenho hoje para lidar com essa situação que se apresenta aqui na minha frente, que não é mais ameaçadora. É um medo aprendido, ele chega. Lembrando lá que o nosso cérebro da sobrevivência, ele avisa de tudo que a gente já viveu e ficou meio mal resolvido, ficou ali num lugar de dor, de trauma, ele avisa. Mas não é porque ele avisa que aí eu vou me subjugar a ele. Então a gente está em todos esses nossos vídeos trabalhando o nosso amadurecimento emocional, a nossa capacidade de receber nossas emoções, de incluir elas no cenário, de não excluir nada que chegue aqui no nosso presente. Porque se chega, porque se está aqui, eu posso continuar evitando, adiando e ficando ali numa vida meio anestesiada, medrosa, impedida, imobilizada. Mas diferente disso, eu posso ir me atualizando, eu posso, nessa escuta da minha emoção e nessa distinção, dar pequenos passos aonde eu preciso agir e relaxar aonde não há perigo de fato, para que eu possa então sentir prazer, então sentir alegria, sentir outras emoções. Porque se eu não relaxo, se eu fico ali grudado no meu medo imaginário, o que acontece no meu presente? Minha energia vai embora, eu não vivo a minha vida plenamente, eu fico ali pela metade nas coisas, eu deixo de fazer coisas importantes para mim. E quantas vezes desnecessariamente, simplesmente porque a gente não está olhando para esse medo, encarando esse medo com carinho. Estranho, né? A gente falar de encarar o nosso medo com carinho, mas é isso aí. Essa é uma mudança de paradigma, é um novo olhar para as nossas emoções. Por quê? Fugir dele causa mais tensão. Se aproximar dele por um momento, para ver do que ele está falando, e aí fazer uma escolha apropriada, causa o quê? Força,
revitalização, empoderamento, você começa a perceber que tem recursos sim. Você começa a perceber sua força. Você constrói o seu caminho na direção daquilo que você quer. Você gera, a partir da sua criatividade, novas saídas, realiza aprendizagens, traz novos significados para o cenário, amplia a sua visão. Então, olha que rico esse nosso medo que chega e que nos convida a esse diálogo interno para que a gente possa transcender situações que às vezes estão ali nos paralisando, nos impedindo, nos dizendo que somos pequenos, que não podemos, que não vamos conseguir. Opa! Até quando a gente vai se dizer que não consegue alguma coisa, que não pode alguma coisa? Olha onde está o nosso olhar. Então, numa atitude de acolhimento desse medo, de entendimento dessa emoção, de não julgamento dela, de não conclusão imediata sobre ela, e sim de uma abertura para olhar melhor, uma curiosidade para ver o que está ali, um não precisar fugir dessa emoção porque ela é tua. Ela não está aqui para te matar, ela não está aqui para te fazer mal, pelo contrário, o medo surge para nos proteger. Então, se a gente começa, ao invés de evitar, se aproximar, a gente começa a gerar um relaxamento para a chegada até de outras emoções, para a liberação desse medo de uma forma consciente. Então, a gente está falando do quê? De uma atitude de estarmos no presente em que cabe tudo. Cabe o nosso medo, cabe a nossa vontade, cabe o que aconteceu no passado, nossas lembranças, cabe tudo, tudo pode estar nesse espaço. A gente não precisa evitar nada, brigar com nada, condenar nada, ficar ali dizendo, se eu tivesse tido outra vida, outra história. Olha a gente preso por uma escolha não tão consciente, mas a gente está ali preso. Quando a gente fica numa condenação, numa autocrítica, quando a gente não escolhe dar o próximo passo, quando a gente não escolhe olhar para o presente. Então, se a gente pode fazer isso agora, de olhar para o presente nesse momento, para o que está aqui disponível, podendo caber esse medo, não como um inimigo, mas como um parceiro, aí a gente começa a dar espaço para a vida chegar. Então, abraçar o seu medo, não no sentido de se envolver apegadamente ou ficar ali curtindo ele, não. Mas de abraçar o seu medo numa atitude de curiosidade, de interesse, de investigação, de cuidado com você, de dar passos com cuidado nesse caminho que você está trilhando e que você sente medo. Isso começa a causar uma revolução, quando a gente se permite esse acolher do medo, esse caber do medo, essa não exclusão, essa não briga com o que chega. Então, quando a gente fala dessa atitude inclusiva, olha que bacana, eu posso estar com meu medo e ao mesmo tempo ter coragem de seguir. A coragem está aqui, o medo está aqui. Se eu não preciso que o medo fique do lado de fora, para que eu possa caminhar, eu posso caminhar mesmo com medo. E aí, tudo vai ser uma questão de dose de atenção, de investir uma energia ali. Se o medo que está aqui, ele é imaginário, ou seja, não existe um perigo real, eu posso ir avançando, porque eu quero ir naquela direção, porque também aqui habita coragem, habitam forças, habitam recursos? Sim, eu posso caminhar mesmo com o meu medo, me exercitando em relaxar nesse medo que me chega, às vezes num susto de desespero, numa onda gigante que às vezes chega ali e a gente sente aquela tensão, sente aquelas mudanças fisiológicas, aquele desconforto, mas eu posso relaxar nesse lugar, se isso de fato não é perigoso. Então,
que vai acontecendo nessa atitude inclusiva, onde tudo cabe? Eu vou caminhando mesmo com o meu medo, e o meu medo ele se transforma em quê? Em cuidado. Esse medo que eu sinto, ele me convida a ir com mais cuidado, mais lento, fazendo mais pausas. E essas pausas, elas são fundamentais. Então, a pausa, ela é um dos ingredientes fundamentais. Porque é nessa pequena pausa que a gente faz ali perante o medo que a gente pode respirar, às vezes uma respiração, que a gente pode ali olhar melhor para o que está aqui, fazer esse diálogo interno que a gente já conversou aqui, perceber se tem algo a ser feito ou se não, se é só seguir. Se eu posso caminhar aqui com essa emoção, ó, que não representa uma ameaça, não está falando de um perigo real, então ela pode estar aqui comigo, sem eu estar dando tanta importância para ela. Tudo bem eu estar ansioso enquanto eu faço alguma coisa importante. Tudo bem eu sentir medo quando eu estou ali vivendo um sonho, encarando um desafio na minha vida. Olha que bacana a gente poder incluir. Isso vai permitindo que nesse equilíbrio de forças a gente vá na direção daquilo que a gente deseja e que o medo, quando ele é incluído, ele possa ser esse ingrediente de cuidado, de fazer mais pausas, de discernir mais vezes, até mesmo de permitir que essa emoção esteja aqui. Quando eu escolho isso conscientemente, eu posso escolher que meu medo possa ficar aqui, tá tudo bem, não preciso expulsá-lo. Mas ele estar aqui não é impedimento para eu seguir. Então, o que a gente está aqui trabalhando é que esse medo, ele é bem-vindo. Deixa ele chegar. Se ele chegar, ele está aí para você. Então, dá uma pequena atenção para ele. Faz uma pequena pausa para que você possa escutá-lo. E aí, por vezes, caminhar mais lento. Por que a gente precisa caminhar tão rápido na direção das coisas? Quais as consequências de quando a gente caminha rápido demais, atropelando nossas emoções, até mesmo o nosso medo, né? Que a gente às vezes não foge das coisas, nem evita, a gente atropela. E aí deixa de olhar para as situações na gente que pedem mais cuidado, pedem auto-amor. Então fazer essas pequenas pausas aí ao longo do seu dia, perante o medo, dar aquela respirada, poder sentir bem seus pés no chão, se centrar em você, olhar para ele. Não como um bicho-papão, um monstro, um perigo. O medo é só um medo. O medo é uma emoção. É só uma emoção. Assim como os nossos pensamentos, nossas sensações. E tudo isso que nos chega, gente, não é perigoso aqui. Tudo isso que o nosso corpo produz não é perigo de fato. É convite para olhar. Pode ser sim, claro, que alguma sensação física aqui peça um cuidado médico, ok? Mas se a gente fez os exames, se está tudo certo, se não há uma questão física aqui, essa sensação desconfortável, ela não é ameaça de fato. Ela está o quê? Falando de algo que precisa ser olhado. Então, se é ameaça, a gente resolve, faz o que precisa fazer. Se não é ameaça, a gente faz o quê? Relaxa. A gente se permite dar espaço para isso que está aqui. Olhar melhor isso que está aqui. Se aprofundar na gente, se aprofundar na situação. Ver qual atitude mais cuidadosa eu posso ter comigo enquanto eu caminho nessa direção que eu quero, mesmo com o meu medo. E aí medo não passa a ser mais impedimento. Medo vira parceiro. E aí, o que mais a gente pode fazer? Então, além dessa atitude inclusiva, dessas micropausas para que a gente possa se sentir, se perceber,
perceber melhor a situação, fazer melhores escolhas, escolher perante nosso medo imaginário, né? Relaxar, conviver, né? Ou então nosso medo real, agir, fazer o que é preciso ser feito. Ok, isso está aqui. Mas o que mais a gente pode fazer para que a gente possa não ficar nessa experiência de medo que às vezes é tão constante? Ou pela estimulação que você está vivendo, ou pelos seus próprios padrões de preocupação, de antecipação, já aí treinados ao longo da vida. Então, se esse medo te chegar, o que mais a gente pode fazer? Então, tô com medo, o que eu faço? Né? Então, tem esse convite para uma pausa, para esse poder ir mais lento, ao invés de acelerar, de ir apressado. Tem esse lugar de poder sentir, de olhar melhor acerca do que esse medo está me falando, de poder ir mesmo com o meu medo, quando ele não é de fato uma ameaça. Tem também essa nossa possibilidade de reexaminar pensamentos, de trazer à tona aqui para o cenário conhecimentos que a gente vem aprendendo, por exemplo, sobre a nossa ansiedade, de que ela não é perigosa, de que o nosso medo é uma emoção benéfica que nos faz sobreviver. Então, podemos acolher, podemos receber nesse primeiro momento. Então, reexaminando pensamentos, trazendo evidências, fazendo essas pausas, se permitindo olhar até mesmo para o seu passado ou para isso que você está prevendo, né? Como aproximar isso de você? E aí, o que é essencial aqui agora? Quando eu estou ali envolvido numa emoção de medo, calma, respira. O que é essencial aqui agora? Qual é o passo possível de ser dado? O que é importante para mim nesse momento? O que eu quero viver? O que eu quero experienciar na minha vida? Então eu preciso olhar para isso, para o que é importante para mim e para qual o passinho possível de ser dado. Para o ritmo também com que eu vou seguir isso. Eu não preciso ir me atropelando se está desafiador para mim, mas eu também não preciso ficar parada porque eu estou sentindo medo. Então meu medo pode virar força motriz. Estou com medo, mas é isso que eu quero? Ficar aqui? Não, eu quero vida, eu quero viver tal coisa. Então, ok. Então, como é eu poder olhar para esse meu medo? E se ele não é perigoso, caminhar lentinho, me cuidando. Então, o medo é um convite para o autocuidado. Para você ir se acompanhando passo a passo aí na sua caminhada. É a gente sair desse ritmo aprendido, às vezes frenético do mundo, de termos que dar conta. Quantos de nós, quantas pessoas, eu também, nascemos nesse contexto de muita cobrança, exigência, de ter que. E aí a gente se atropela, a gente não se olha, a gente não se cuida. Então o medo, ele chega também te convidando a essa pausa para um autocuidado. Como diz o Jon Kabat-Zinn, para um ato radical de amor, né? Então ele fala que essas pausas que a gente faz nos convidam a esse exercício do auto-amor. Trata-se de um ato radical de amor, a gente conseguir pausar no nosso dia. E não precisa ser por longos períodos. Uma respiração. Um segundinho, uma pequena pausa que você faça no seu dia e com uma certa frequência, pequenas pausas já te auxiliam e me auxiliam nesse realinhamento, nesse olhar para o que é mais importante, para o passinho que pode ser dado agora. E cada passo que a gente dá habilita a gente para o próximo, fortalece a gente para o próximo, impulsiona, mexe aqui com químicas cerebrais de decisão, serotonina, noradrenalina, serotonina, endorfina, né, GABA. Então, substâncias ali que vão
revitalizar, reenergizar, recarregar o nosso corpo, nossas baterias. Cada passinho que você dá é uma dose aí de substâncias poderosas, de químicas poderosas que você se dá, que você se nutre delas e se fortalece para o próximo passo. Então, esse ato de amor, de fazer as pausas e de se alinhar com você, de dar o passinho possível, isso aí é essencial. E o que mais? Então, o que é muito importante que a gente pode fazer para se fortalecer? Então, para a gente finalizar aqui esse vídeo, é necessário que a gente lembre, porque todos já sabemos, mas a gente precisa lembrar que a gente é constituído de corpo físico, que precisa de cuidado, precisa de exercício, precisa ser alimentado, né? Precisa de sono. Então, a gente precisa cuidar do nosso físico, isso nos fortalece. O que mais? A gente tem as nossas emoções, é um corpo emocional que está aqui também. Então, não dá mais para a gente negligenciar elas. A gente precisa desenvolver, aprender essa escuta do nosso corpo e das nossas emoções, para que a gente possa, a partir desses sinais corporais, desses chamados, dessas mensagens corporais, dialogar com eles. Nós não somos separados, nossa emoção não está separada da gente, nosso corpo não está separado da gente. Tudo está aqui, faz parte do nosso ser. Então, dialogar com essas emoções é essencial. Dialogar com os nossos pensamentos, nossas avaliações. Então, tudo aquilo que chega num primeiro momento é só um pensamento. Não é a verdade sobre as coisas. E mesmo que seja um pensamento incrível, nunca vai representar 100% da realidade sobre aquele assunto. Somos seres que sabemos muito, mas temos muito ainda a saber. Então, quando a gente encara nossos pensamentos como parciais, nem sempre verdades, às vezes totais inverdades, né? Mas que sejam verdades parciais. Isso nos deixa numa atitude de poder aprender com o outro, de renovar nosso pensamento, de agregar novas ideias, de viver uma vida mais atualizada, de qualidade. Então, olhar para esse corpo mental. A gente tem uma mente que julga o tempo todo, que pensa o tempo todo. Então, como que é a gente poder estar atenta a essa mente que vai trazer os pensamentos, mas que esses pensamentos não são verdades absolutas. Então, eles podem ser questionados, investigados, complementados, aprimorados, expandidos. A gente pode buscar novos conhecimentos, a gente pode trocar com o outro. Então, atenção a como a gente está aí usando a nossa mente. Não de uma forma reducionista, porque vai causar sofrimento. Então, se a gente se apega às nossas avaliações, vamos sofrer. Mas se a gente usa a nossa mente ali de uma forma a estar filtrando pensamentos, expandindo ela, limpando, né, nossa casa mental, olhando onde a gente está colocando atenção, em qual pensamento, isso aí vai fazendo com que, ao colocarmos atenção em pensamentos que têm a ver com o que a gente quer, são mais expandidos, são mais produtivos, isso também nos fortalece, isso também diminui nosso medo, diminui nossa ansiedade, né? E a gente tem uma outra casa, um outro corpo, que é o quê? Que está aqui também, que são nossos propósitos, é o nosso ser super, né? A nossa consciência superior, é esse lugar que sabe de tudo na gente. E a gente vai estar falando mais disso em outros vídeos, mas a gente tem esse lugar em nós que tem ciência das coisas que estão acontecendo. A gente tem esse lugar em nós que tem ciência desse todo e, ao mesmo tempo, está inserido nesse universo. Então, a gente vai dar
esse nome para esse quarto corpo, que poderia ser assim espiritual, mas não no sentido de religião, mas sim da sua essência, da sua superconsciência, de um lugar em você que sabe o que verdadeiramente quer, sabe o que verdadeiramente te importa. Então é preciso olhar para esse lugar também, esse lugar de interconexão, de consciência de você e do todo, de ciência dos seus recursos e de tudo que está à sua volta. Não estamos sós, nem de nós mesmos, nem do outro. Mas é preciso o quê? Perceber isso. Então, se a gente foca ali apenas no nosso medo, a gente vai aumentar nosso medo, porque a gente não está percebendo tudo que a gente tem de recursos amparadores. Então, que a gente possa estar se amparando sim, estar atento a esses 4 lugares na gente que formam o nosso ser, cuidando do nosso corpo, filtrando nossos pensamentos, fazendo essa higiene mental, acolhendo nossas emoções e expandindo a nossa visão, se interconectando, percebendo esse pertencimento. Né? Então, quando a gente faz esse exercício, isso nos fortalece. Então, a gente já caminhou aqui, vimos como lidar com o nosso medo, a importância de distinguir, a importância de fazer pausas, de sentir ele, de entrar em contato com isso, de poder agir no que é preciso, de poder relaxar naquilo que não é ameaça, de podermos nos fortalecer, de modo a estarmos cuidando das nossas várias partes, que não são separadas, mas são integradas. Então, quando a gente cuida da gente, isso nos fortalece, isso diminui a nossa sensação de medo, isso colabora para que você vá se sentindo aí mais revitalizado, com energia para fazer o que é importante para você. Já falamos da importância das pausas, então se o medo chega, ele te convida a uma pausa, mas lembrando que a gente não precisa sentir medo para fazer a pausa, a gente pode fazer essas pequenas pausas ao longo do nosso dia, para esse centramento, para olhar para o que está acontecendo e escolher com consciência qual é o próximo passo, o que está mais alinhadinho com a gente. Né? E para finalizar, o que a gente precisa trazer aqui? Que esse entendimento e a vivência disso é um exercício. Não é porque muitas vezes a gente entende aqui o que está sendo falado, que a gente já vai conseguir fazer no momento seguinte. Não é assim. É gradativo. A gente se autoamar, se respeitar, desacelerar, acelerar na hora certa, né? Não fazer nada em alguns momentos, isso tem a ver com a gente estar exercitando essa consciência de escolha a cada momento, de perceber onde não funcionou e aí a gente não se prende ali, a gente olha para o que não funcionou, mas já escolhe qual é o próximo passo, o que eu posso fazer para funcionar, né? Então, quero aqui que a gente adicione compaixão nesse processo. É muito importante que a gente seja gentil com a gente, que a gente entenda que estamos num processo. Não tem comparação, não tem nem como comparar uma pessoa com a outra, porque cada pessoa está aí no seu processo. Então é a gente poder o quê? Olhar para o nosso processo, ver que a gente está indo. Qual é o próximo passo que eu posso dar? Tá? Então o medo ele vai continuar chegando e não é porque a gente conversou aqui ou porque você entendeu o que foi dito que você não vai sentir medo. Não, o medo ele faz parte da nossa biologia, então faz parte dessa nossa conversa entender que ele vai nos acompanhar e que ele vai chegar em muitos momentos, mas que a gente pode estar aproveitando ele a nosso favor, quando a gente escolhe sobre ele, né? Até mesmo que ele possa ficar ali e tudo bem, porque não tem ameaça, é só algo que está precisando de colo.
Está precisando de espaço para estar ali sem que nada precise ser feito? E isso também é importante, esse colinho que a gente dá para o nosso medo. Então, não é preciso resolver o tempo todo, né? Nem mesmo escolher colocar atenção em outra coisa para se distrair do medo. Ele pode estar ali, olha que bacana, a gente dá espaço, dá colinho para esse nosso medo. Ele vai deixando de ter significado de ameaça. Quando a gente dá esse colinho, como se fosse abraçar uma criança que está com medo. E tudo bem, ela pode sentir medo, não tem nada de errado com isso. Você pode sentir medo, eu posso sentir medo. E tá tudo bem. E nessa experiência de poder sentir medo, seguimos caminhando com ele. Uma boa experiência aí com esse vídeo para você, que ele possa ser útil no desenvolvimento dessa capacidade de acolhimento do medo, né? Não é na capacidade de não sentir medo, e sim na capacidade de poder sentir medo. Nós podemos, e tá tudo bem. Até o próximo vídeo.